aqui entre esses três animais, entendendo, né, essa apartação desses três grupos aqui, mantendo, né, as notas dos colegas. E o comparativo entre o sexto e o sétimo cavalo, aqui a opção, né, ainda do sexto cavalo pela amplitude de passada um pouquinho melhor, né, todos os dois têm o senão no movimento da mão, né, o de trás poderia rolar, estender um pouco mais, o da frente poderia descrever o semicírculo com mais qualidade, mas o cavalo à frente, ele estende mais, ele abre mais, então ele ganha no rendimento, na elasticidade, né, a perna engaja um pouquinho mais, a postura um pouco melhor e ele mais regular durante a apresentação, por isso a opção. Entre o quinto e o sexto cavalo, aqui já um pouquinho mais coordenado o cavalo à frente, né? Também todos os dois têm o senão no movimento da mão, de trás até um pouquinho mais corrigido quando visto por frente. Mas quando a gente olha de perfil, o cavalo da quinta colocação coordena um pouquinho melhor, né? A mão um pouquinho mais baixa do que o cavalo de trás e a gente vê essa coordenação, ainda essa sincronia, essa harmonia um pouquinho melhor entre anterior e posterior, por isso a opção dele à frente. Entre o quarto e o quinto cavalo, aí aqui sim a gente já vê uma diferença de grupos pela qualidade do movimento, né? O cavalo à frente, hoje, ele está um pouquinho mais ajustado, a gente já vê, né, a coordenação e a correção do movimento, né, principalmente visto por frente, mais corrigido o cavalo alazão. E também o outro ponto hoje é na montada, está mais leve no apoio do bocado, está mais simétrico, né, então deu condução um pouquinho melhor, justamente pela postura. A frente sustenta mais naturalmente, engaja um pouquinho mais a perna e, como eu falei, ele coordena, ele corrige e ele estabiliza mais o eixo corpóreo, por isso a opção dele à frente. Entre o terceiro e o quarto cavalo, desculpa, aqui os dois animais, né, do mesmo grupo, tem um ponto até que o quarto suplanta o terceiro, que é, né, um pouquinho no engajamento da perna, por isso, né, até teve nota trocada aqui justamente por esse ponto, mas hoje o cavalo à frente um pouquinho mais estável, né, a gente vê a postura um pouco melhor e a estabilidade corpórea um pouco melhor no cavalo da terceira colocação. A região dos ombros, a região das espadas, quando a gente olha por frente ele é mais estável, visto por trás na região da garupa também, um pouquinho mais equilibrado. Então postura melhor, ele coordena um pouquinho melhor pela qualidade, né, hoje da correção do aprumo e a estabilidade de tronco em virtude do terceiro cavalo, por isso a opção. Entre o segundo e o terceiro, aí aqui já tem diferença no gesto, né? O cavalo à frente, ele distribui um pouquinho melhor, mas a gente já vê a diferença do movimento. A mão é mais discreta, a perna é mais potente, né? Então ele engaja um pouco mais a perna, ele tem mais energia, ele coordena mais quando comparado com o cavalo de trás. E como eu falei também, a ligeira vantagem da distribuição. Então a gente sente quando está montado, mesmo que o de trás muito bem apresentado no dia de hoje, deu condução muito boa, mas o da frente também o gesto ainda superior pela parte da distribuição, pela parte do movimento, por isso a opção. E entre o primeiro e o segundo cavalo, aqui a disputa muito boa desses dois animais, né? Até o cavalo de trás hoje, ele corrige um pouquinho mais quando a gente olha por frente, mas o primeiro cavalo, né, sem dúvida, que hoje nessa apresentação, ele reúne um pouquinho mais a perna, né? É só a gente olhar o trabalho do jarrete dos dois cavalos, como o cavalo à frente trabalha com a perna um pouquinho mais engajada que o cavalo de trás. E o movimento, a gente vê que ele já descreve o semicírculo visto de perfil um pouco melhor e a perna já acompanha, né? Então ele estabiliza um pouquinho mais, o movimento fica mais linear quando comparado com o cavalo de trás. Então todos os dois muito bem apresentados, mas o cavalo à frente, a postura de reunião está mais evidente, a frente sustenta um pouquinho mais, engaja mais a perna, então o jarrete trabalha um pouco mais adiantado e essa postura a gente vê que ele desloca um pouco mais o peso posterior. Então por esses pequenos detalhes desses dois bons cavalos bem dissociados e bem apresentados, a opção do cavalo à frente na postura, no movimento, no equilíbrio e no engajamento da perna. Pode parar, parabéns proprietário desses animais, parabéns apresentadores. Aí nós